O que falar da instituição Palmeiras versus Corinthians? Mas calma lá, vamos começar. Antes disso, um recado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Claro, se você quiser. Não vou apontar uma arma na sua cabeça e faça isso, não. Se você quiser, aí vai cada um. Mas eu sumi por uns 2 dias e amanhã tem vídeo, eu explico. O canal vai dar uma parada, mas eu não vou ficar falando muito, senão a gente não vai conseguir falar do jogo. Acho que o vídeo mais importante que eu tô fazendo até o momento. Dos 4 vídeos. Uou, nossa, grande bosta, mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar. Palmeiras empatou de novo com o Corinthians. Nesse ano foi o 7º jogo, 3 derrotas, 2 em casa, uma na casa deles. E, se eu não me engano, 3º empate e uma vitória. O prospecto do Palmeiras esse ano muito ruim. Ano passado foram 3 jogos e o Palmeiras ganhou um, o Corinthians ganhou outro e foi aquele 2-2 bizarro lá. Que o Cássio é expulso, essas coisas. O Palmeiras não tá bem com o Corinthians. O pai, que é o Palmeiras, parou de dar mesada pro filho e o filho tá triste e ele tá querendo bater no pai dele. É isso. É isso que tá acontecendo. E o filho é o Corinthians, pra quem não entendeu. Mas vamos começar a falar do jogo? Primeiro tempo, só Palmeiras, até os 25 minutos, que é quando sai o gol contra do Piquerez. E nesses primeiros 25 minutos foi muito passe do Palmeiras, o Palmeiras controlando muito a bola, tentando dar umas enfiadas entre do Maurício pro Lopes, do Felipe Anderson pro Vitor Roque, ou até pro Flaco Lopes. Só que o Ranieri, cara, ele é bom. Eu não gosto dele como jogador, mas eu tenho que concordar, ele é bom. E ontem ele fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, onde ele comeu o Maurício ficou no bolso do Ranieri. Só que no lado esquerdo, onde estava o Felipe Anderson, onde estava sendo todas as jogadas do Palmeiras. E o Evangelista muito bem no jogo, acertando quase todos os desarmes que deu. Mas vamos tentar falar com mais calma. O Palmeiras no primeiro tempo teve 52% de posse de bola. Provavelmente mais da metade dessa porcentagem aí de posse foi nesses primeiros 25 minutos. Os outros 25 minutos, né, porque foi 5 de acréscimo, foi até os 50. Foi mal. O Corinthians ficou com a posse da bola, que foi o tempo que eles controlaram o jogo. O Palmeiras acertou no primeiro tempo. Fez 183 passes contra 168 do Corinthians. Foi uns 15 a mais. 15 passes a mais o Palmeiras deu. Então não é muita coisa. Foi bem equilibrado o primeiro tempo. O primeiro tempo eu acho que foi a cara do jogo, porque o segundo tempo foi muito fraco, eu achei. E o Everton não sujou a camisa, tanto que o Hugo Souza, ele fez 5 defesas no primeiro tempo contra 0 do Everton. O Everton não suou a camisa. O gol que o Corinthians faz não foi nenhuma finalização, porque o Gustavo Henrique cabeceia a bola no chão, em direção ao chão, né? Só que ela desvia no joelho, na coxa do Piquerez e faz o gol. Foi ridículo esse gol aí do Gustavo Gomes, porque ninguém subiu pra marcar. O cara ficou sozinho e você vai falar, não, mas ele tem 1 metro e... Dane-se, é um clássico, você tem que colocar... Irmão, coloca lá 2 fixo nele e vê no que dá. O Palmeiras não ganhou um jogo aéreo. Não ganhou um jogo aéreo. No jogo inteiro, teve um monte de escanteio, não ganhava um. Os que ganhava, cabeceava lá na torcida, lá na Gaviões, sei lá, Autistas Alvinegros, tô brincando. E o Palmeiras chutou muito no primeiro tempo. Foram 3 chutes do Corinthians, acho que os 3 foram pra fora, e 12 do Palmeiras, sendo desses 12, 7 no gol. 6 no gol, né? Que um deles acaba sendo o gol do Vitor Roque de pênalti. Um Flaco Lopes jogando uma barbaridade de bom. Ele e o Felipe Anderson se deram bem, mas eu acho que não foi as melhores partidas do Felipe Anderson. Ele
ele também não... Chegou no Palmeiras e não fez nada de grandioso, assim, né? Mas o Flaco Lopes e o Vitor Roque juntos, meu Deus do céu. O Vitor Roque recebe a bola, ele faz o pivô, toca pro Flaco. O Vitor Roque já cai com a marcação podre do André Ramalho. E o Charles vai lá, que é outro ruim. Porque o Corinthians chegou nas laterais, né? Sem os titulares, que foi o Charles e o Anguilhéry. E antes que eu me esqueça, as escalações, né? O Corinthians foi num 4-3-1-2, que foi o Hugo Souza no gol, André Ramalho e Gustavo Henrique na defesa. Nas laterais, o Charles e o Anguilhéry. O meio-campo com Bidon, Raniel e Maicon. E o senhor Maicon muito ruim no jogo, muito ruim. Maicon e o ataque, que foi Garro, Memphis e o Guinegão. Os quatro, assim, os quatro piores do Corinthians no jogo, por incrível que pareça. O Maicon, um péssimo capitão. Podre, não fez nada e ficava toda hora reclamando. Ele e o Bidon cercando o árbitro pra reclamar. O Memphis lá mascando chiclete com a mãozinha na cintura. E o Guinegão sumido no jogo, ficou no bolso do Murilo e do Gomes. O Palmeiras foi num 4-4-2, né? O 4-2-2-2, você que escolhe. E o Everton no gol, sempre. Foi a formação básica, tirando que foi o Giai, foi o Kelvin no lugar do Giai na lateral direito, mas tem que falar, né? Gustavo Gomes capitão, Murilo, Piquerez e Kelvin, Aníbal Moreno e Evangelista de volantes, nas alas, Maurício, Felipe Anderson e a dupla, virou sensação, né? Vitor Roque e Flaco Lopes que foi pra seleção agora, é o artilheiro do Palmeiras no ano, com 17 gols, se eu não me engano, que ele marcou nesse ano. E o Vitor Roque também, ele é o jogador que mais tem participação do Palmeiras, né? O jogador do Palmeiras com mais participações em gols no Brasileiro, que são 8 participações em gols. Não é muito alto, mas acho que ele vai aumentar muito esse número, porque agora no segundo turno, ele e o Flaco melhoraram muito de rendimento. E um jogo muito faltoso no primeiro tempo, eu achei, porque o Corinthians faz 8 faltas contra 9 faltas do Palmeiras. E a defesa do Corinthians parecia que estava meio desesperada, principalmente principalmente antes e depois do gol do Palmeiras. Depois que o Corinthians marca o gol, o time do Palmeiras que ficou meio desesperado, mas nada, ai que medo. O Corinthians acerta 6 desarmes no primeiro tempo, o Palmeiras só 9. Só 9, não. Acertou 9 desarmes. Principalmente o Evangelista, que estava muito bem defendendo, acertando vários, dando passe para criar jogada. Acaba o primeiro tempo, ambos os times com um cartão amarelo para cada. Eu não lembro quem toma os amarelos, desculpa. Mas aí acaba o primeiro tempo 1-1, um jogo bem equilibrado, tava bem justo o placar. Mas eu acho que se o Palmeiras não tomar aquele gol bobo, acho que o Palmeiras ia ganhar o jogo de uns 2-3-0. Do jeito que tava andando a coisa. Começa o segundo tempo, o Corinthians parece que não foi para ganhar o jogo. O Corinthians não foi para ganhar o jogo, só foi para atrapalhar a vida do Palmeiras. E o Flaco tentando fazer umas jogadas, tocar pro Vitor Roque. O Maurício sumidíssimo, medroso. Foi um jogo medroso do Maurício. O Felipe Anderson no segundo tempo parece que desaprendeu a jogar bola. O Evangelista, ele atacando nada. O Kelvin tentava abrir jogada pro Maurício conseguir finalizar elas. Só que o Maurício não estava se ajudando. E o Aníbal Moreno, assim, eu acho que não foi. Ele se redimiu. Se for, óbvio que tinha que se redimir, né? Se fosse comparar o último clássico dele, mas foi ok, não foi uma atuação ruim nem boa. Foi ok, ajudou muito o time. E o Piquerez também não foi as melhores. Gol contra, outro gol contra em clássico, né? Mais um gol contra dele em clássico, mas foi uma atuação ruim dele hoje. Hoje não, ontem, no jogo de ontem. E o Gustavo Gomes e o Murilo muito bem. O Everton nem precisou chegar em casa, tomar banho. Ele vai, provavelmente no jogo contra o Inter, ele vai usar a mesma roupa, se ele for titular. E o Flaco e o Lopes, e o Vitor Roque e o Flaco Lopes muito bem. O Palmeiras acaba o segundo tempo com 63% de posse de bola, controlando muito o jogo. E o Corinthians com 37%. Foi isso que eu falei, o Corinthians não foi pra ganhar o jogo. O Palmeiras dá 7 chutes, o Corinthians já dá 6, só que dessas 6, uma vai no gol, que é a defesa do Everton. Uma delas, que foi a parte do segundo tempo que o Corinthians deu mais perigo. E o Hugo Souza também não suou no segundo tempo, né? Só fez uma defesa. Faltas, 8. Cada time cometeu 8 faltas.
E a posse de bola, o Palmeiras quase deu posse de bola. E os passes, o Palmeiras deu quase 100 passes a mais que o Corinthians. Desarmes, muito bizarra a diferença de desarme. O Corinthians acertou 17 desarmes contra 8 do Palmeiras. E os cartões, um pro Abel, aí 2 para jogadores e mais um pro Corinthians. O Abel burro, fica lá nevorzinho, xingando na beira do campo, e agora tá fora do jogo contra o Inter. Quem vai ser o auxiliar técnico dele, quem vai ser o técnico do Palmeiras. E aí nas substituições o Palmeiras não mudou em nada. Colocou o Facundo só fica ciscando, parece o Pica-Pau com aquele cabelo, só fica ciscando. O cara é uma galinha. E o Sousa também, o que aconteceu com ele? Do nada o cara desaprendeu a jogar bola. Nos 5 primeiros jogos jogou muito e agora ontem sumiu, tava com medo. E o Maurício, pra mim, foi o pior do Palmeiras no jogo, tanto que ele tem a chance de dar a vitória ao Palmeiras e erra o gol. Um lindo passo do Aníbal Moreno, aliás. Eu acho que muito merecido o prêmio de craque do jogo pro Flaco Lopes. Aí você fala, ele não marcou gol, ele não pegou gol. E daí? Não é só por números, é por atuação. Ele que sofre o pênalti, que acaba alavancando o gol do Palmeiras de pênalti. Ele dá rolinho, busca jogada, busca fazer o gol, busca aquilo. É a confiança, né? Aquilo que eu sempre falei, quem me conhece sabe, é a confiança. Quando o cara tá com confiança, mano, esquece. Não tem pra ninguém. O Corinthians, assim, o ataque deles... Não vou falar muito do Corinthians, porque foi um jogo pacato do Corinthians. Não foi pra ganhar. Foi isso que eu já falei. Acho que não tem muito mais o que falar. O Dorival, eu acho que ninguém sentiu o dedo do Dorival essa vez. E o Abel, ele mais uma vez é expulso. O Palmeiras agora tá em terceiro com 44 pontos. O Cruzeiro em segundo com 46. 46 não, 45. E o Flamengo em primeiro com 47. Não, Palmeiras 40. Depois vocês olham aí, eu devo ter falado errado. Mas é isso. O Palmeiras tá em terceiro, 2 jogos a menos. Mas acho que o foco é Libertadores. E avante palestra.